bom dia, professor. Bom dia, Marcelo. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Em Bom, primeiro lugar, queria agradecer bastante, tá, a sua disponibilidade, ter reservado um pouquinho do seu tempo aí, que a gente sabe que é muito corrido, para bater um papo aqui com a gente hoje, com o nosso público, né, com os civilistas de todo o Brasil, que sem dúvida alguma o senhor é uma grande referência, né, o senhor é um grande professor, um grande autor, que todos nós que estudamos direito civil, que gostamos de direito civil, sempre estamos lendo, estamos nos atualizando com suas aulas, com seus livros, tá? Então, muito obrigado por participar desse nosso quadro, que é um quadro do nosso perfil, né? O civilista, com um viés um pouco mais leve. Muitas vezes as pessoas, a vida inteira ouvem falar, escutam falar de um professor, de um livro, tem aquele livro em casa, e às vezes não tem noção exatamente quem é aquela pessoa, né? O que aconteceu na vida dela, como é que ela chegou até hoje, como é que aquele livro foi parar na estante dela, né? Então a ideia é aproximar um pouco mais os leitores, dos autores, dos professores, mostrando esse lado mais humano, né? Mais do ser humano em si, do que necessariamente do autor. Então, inicialmente, professor, muito obrigado, tá? eu que te Bom, agradeço, Marcelo. que é isso. Bom, o professor Nelson Roservan tem um currículo tão extenso que a gente passaria aqui talvez a manhã inteira falando, né? De maneira resumida, ele é formado em Direito na UERJ, em 1988. Aos 22 anos foi aprovado para o concurso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Aos 28 anos tornou-se o mais jovem procurador de justiça também do Ministério Público de Minas Gerais, atuando na área de família. Mestrado em 2004, doutorado em 2007 pela PUC em São Paulo. Pós-doutor em Direito Civil pela Universidade de Roma. Pós-doutor em Direito Societário pela Universidade de Coimbra, é membro do Grupo Ibero-Americano de Responsabilidade Civil, é presidente do IBERC, né, Instituto Brasileiro de Estudo de Responsabilidade Civil, é professor no Brasil, na Europa e autor de vários livros, né, tem o curso de Direito Civil, que é uma obra enorme, Código Civil Comentado, foi lançado recentemente, Direito Civil em Movimento, tantos outros, e agora, mais recentemente, lançou esse livro que é A Responsabilidade Civil pelo Ilícito Lucrativo, né? Mais tarde a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse livro, que realmente parece-me que é um tema muito novo e pouco explorado aqui no Brasil, principalmente, né, professor? Você tem toda a razão. É por isso que eu escolhi. Mas se a gente vai falar só sobre ele depois, tudo bem. É, Um pouco de suspense a turma que está nos ouvindo. vamos deixar um pouquinho para o final, né? Professor, o senhor é natural do Rio de Janeiro, não é isso? Exato. Meus pais, eles são poloneses. Olha só. Eles vieram... Meu pai, praticamente com 3 anos de idade, mas minha mãe veio depois da Segunda Guerra. Ela é sobrevivente de Auschwitz. Então, ela Nossa, conseguiu não sabia disso. superar aquela tragédia, veio para o Brasil. Meus pais se conheceram, então, após a Segunda Guerra. E toda a minha vida foi no Rio de Janeiro até os 22 anos, porque eu estudei Direito, como você disse, lá na UERJ. E me formei em Direito lá, mas logo que me formei, Marcelo, apareceu o concurso para o Ministério Público de Minas Gerais. E naquela época eles não exigiam aqueles 3 anos de experiência Sim. pós-graduação. E eu falei assim, opa, vou embarcar nessa. Acabei de me formar, vou tentar. Então, 6 meses depois da formatura, em 89, eu já estava tomando posse no Ministério Público de Minas Gerais. Lá Muito na novo, comarca de né? 4x4, e 22 anos de idade. Isso aí. Muito novo. Realmente, então, praticamente você se formou e já ingressou no Ministério Público, não é isso? Foi, exatamente. Não existia aquela cultura de cursinho naquela época. Os conhecimentos que nós tínhamos eram aqueles que vinham da faculdade. Aham. Os livros também, eles eram poucos. As opções, elas eram realmente escassas. Então, a sorte que eu tive é que eu tive uma base da Faculdade de Direito da UERJ muito forte e eu pude aproveitar isso em benefício do concurso público. Mas é claro que foram 6 meses de estudos, mas 6 meses fechado ali, não pensava outra coisa da vida.
mas muito diferente de hoje, que você, Marcelo, conhece, eu conheço, N pessoas que estudam 5, 7, 8 anos nesse ritmo e ainda não chegaram lá. Hoje se exige muito mais perseverança. Então, basicamente, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas logo em seguida o senhor ingressou com mestrado e doutorado em São Paulo, né? Então, como é que foi dividir essa vida? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, deve ter sido uma loucura, né, nesse período aí? Foi sim, Marcelo. Pelo seguinte, quando eu comecei a lecionar, eu não tinha mestrado ainda. Eu comecei a lecionar 2 anos depois de entrar no Ministério Público, aqui em Belo Horizonte, e para cursos preparatórios para concursos públicos. Primeiro, eu nem lecionava civil, eu comecei com direito comercial, que é o que abriu ali para mim. Mas, algum tempo depois, eu senti que o meu caminho era outro. Era dentro do direito privado, mas no direito civil. Então, de 1996 em diante, eu não larguei o direito civil. Então, soma aí, são, na verdade, 24 anos só com direito civil, apesar de ter experiências anteriores em outras disciplinas. A ideia do mestrado veio posteriormente, quando eu humildemente percebi que essa história de ser autodidata não leva a muito futuro. Ou seja, é claro que eu admiro as pessoas que buscam um conhecimento de forma isolada, mas a melhor coisa do mundo, Marcelo, é quando você tem uma orientação, quando existe um caminho linear na busca pelo conhecimento. E quando eu entrei na PUC para fazer o mestrado, a partir de 99, eu tive muita sorte na escolha daquele que seria o meu orientador, tanto de mestrado como de doutorado. Foi o mesmo orientador? Foi o mesmo orientador, mestrado, doutorado em Direito Civil, que foi o professor Renan Lotufo. O professor Renan Lotufo talvez não seja um nome muito conhecido das pessoas no Brasil inteiro, mas ele era um desembargador aposentado no Tribunal de Justiça de São Paulo e talvez, Marcelo, a pessoa que eu conheço até hoje, 2020, com a maior biblioteca de direito civil comparado, principalmente italianos. Então, todas as aulas dele eram baseadas em leituras profundas do direito civil, com destaque para o direito italiano. Eu me lembro muito bem que na PUC o professor Renan Lotufo era o ame-o ou deixe-o, porque a pessoa que fazia disciplinas com ele, e eu cursei 5 disciplinas diferentes com ele, era a pessoa que sabia que tinha um nível de exigência, que ele ia exigir, que ele ia demandar de você. Então, isso é muito bom, porque você se cobra, você evolui, caminha adiante, e é por isso que eu o escolhi como orientador. Não só o escolhi, ele me escolheu, porque ele também era muito rigoroso em escolher quem ele orientaria. E foi assim no mestrado. O meu tema de mestrado foi a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana. E aí surgiu, então, foi meu primeiro livro pela editora Saraiva. E o doutorado, também com o professor Renan Lotufo, foi sobre cláusula penal. Até, Marcelo, é uma coincidência falar sobre essa minha tese de doutorado em 2007, de cláusula penal, porque nesse momento, nessa semana, eu relancei a 2ª edição do livro. Veja o hiato de 30 anos, Marcelo. Que legal. Entre a primeira edição e a segunda, da cláusula penal. E eu falo isso porque me remete ao dia da minha defesa de doutorado. Foi uma loucura, Marcelo. 5 horas de defesa de doutorado falando sobre cláusula penal. E o professor Renan Lotufo me falou uma coisa que é inesquecível. Ele disse assim, olha, muitas pessoas acham que o Nelson está trazendo um tema de segunda linha, cláusula penal, falar sobre função social do contrato, boa-fé, dignidade, sobre as grandes cláusulas gerais. Eram as novidades da época, né?
que eram as novidades. E o Nelson trazendo um tema lateral. E aí ele fez um insight. Qual foi o insight? O ministro Moreira Alves, o tema de livre docência dele foi sobre retrovenda. Uhum. Então, quando perguntaram a ele, Moreira Alves, por que um tema secundário é esse como retrovenda? E aí ele trouxe um recorte de jornal na época, dizendo, tá vendo aqui, ó, na seção de anúncios de classificados do jornal, retrovenda de imóvel? É por isso, porque são aquelas situações que acontecem todo dia na vida de todo mundo. Eu não consigo saber, Marcelo, nenhum contrato que se diga um contrato que não tem uma cláusula penal. Qualquer relação interindividual, interempresarial, relação de consumo, tem uma cláusula penal. Isso. Então, é um tema importante que fere a vida de todos nós. Então, respondendo a sua pergunta, sim, mestrado e doutorado lá na PUC de São Paulo. Foi difícil dividir o Ministério Público com São Paulo, porque eram constantes, eu tinha que pegar o avião e ir lá todo dia. Não tinha aquela história de hotel até não poder mais, pensão. Os tempos eles eram diferentes, mas isso muito me alegra, porque eu fiz uma amizade com um grupo de São Paulo muito forte, e até hoje eu publico um Código Civil comentado pela editora Manoli, um Código Civil comentado que eu acho maravilhoso, e eu sou o único de Minas Gerais na turma. Todos os outros que escrevem nesse Código Civil comentado são juízes de São Paulo, pessoas fantásticas no direito civil, e que estavam ali, que estudaram comigo, que fizeram essa caminhada, esse percurso. Então, a vida é isso, é uma trajetória onde você se cerca de pessoas boas, e é por isso que esses tempos eu lembro deles com muito carinho. Essa vida de mestrado e doutorado, a gente sabe que é uma vida sofrida, né? Dificilmente você encontra alguém que está fazendo mestrado e doutorado que ele não esteja sempre falando que está desesperado, que o mundo vai acabar, que está louco, que não vai conseguir. Parece que já é algo inerente, né? Entrou no mestrado, entrou no doutorado, você enlouquece. A família sofre muito porque, de alguma maneira, a pessoa acaba se isolando, né? A pessoa também sofre muito porque tem um isolamento. Então, assim, que conselhos o senhor daria hoje para alguém que está ingressando agora no mestrado, no doutorado? Assim, na sua experiência, o que é que funciona bem e o que não funciona bem, por exemplo? Para ser conciso, Marcelo, eu vou dar apenas um conselho. E é um conselho não de quem fez mestrado, doutorado. É um conselho de quem já participou de muitas bancas. Opa, importante. E sabe discernir uma boa tese de uma tese que não é tão boa. Uhum. É o seguinte, escolha muito bem o seu orientador. Porque o que eu vejo muitas vezes são mestrandos e doutorandos que chegam ao ponto da defesa abandonados. E você, como membro da banca, que talvez faça um papel de orientador que ele não teve. Ou seja, muitas vezes eu já acabei corrigindo erros primários porque aquele trabalho chegou a mim no ponto que a minha pessoa em um ponto que não deveria ter chegado. E isso é ruim tanto para essa pessoa como para o seu orientador, porque o orientador ele tem que fazer essa filtragem, não para que a tese ou a monografia chegue perfeita a você, mas para que você tenha como orientado um caminho muito claro. Quais são as leituras que eu devo fazer? Qual é exatamente a sequência da minha tese? Qual é o raciocínio que deve ilustrar o meu percurso? Então, isso é muito importante, porque o orientador ele deve ser uma fonte de inspiração, uma fonte de conhecimento. Mas, muitas vezes, o melhor orientador ele não é um alvo tão fácil. Então, tem um ponto antecedente. Qual é o ponto antecedente? É você fazer por merecer esse orientador. Ou seja, é durante o mestrado e doutorado você ser um ótimo aluno. Escrever muito bem nas provas. Toda vez que houver uma reunião, colocar muito bem o seu ponto de vista, se destacar
porque você fez as leituras corretas, se preparou muito bem para todos os encontros. Então, esse orientador ele não cai do céu. Esse orientador ele vem justamente porque ele acha que você está pronto para recebê-lo. Então, é um encontro entre o ótimo orientador e o ótimo orientando. Eu acho que talvez essa seja a dica que eu... Sem dúvida, é uma ótima dica. Tem muita gente aqui que faz mestrado, doutorado, que com certeza está assistindo aqui a gente. O pessoal aqui do mestrado de Direito da UFP, também conversei ontem com eles, estavam falando que estavam ansiosos para ver, né? Inclusive surgiu uma questão no grupo lá, como é que foi, então, esse novo desafio na Europa, né? Você fez duas pós-doutorado na Europa, foi isso? O que aconteceu, Marcelo, foram, ao total, 2 pós-doutorados. E quando eu digo pós-doutorado, não é essa coisa que todo mundo diz que ficou 15 dias lá fora, fala assim, olha, eu sou um pós-doutor. Sabe, tem umas coisas que me causam espécie. Não, foram 2 vivências de 6 meses lá direto, com bancas e defesas. Então, é um sistema correto de aferição de conhecimento. Uma em Roma Tre, na Itália, e outra em Portugal, em Coimbra. A primeira em Direito Civil, a segunda em Direito Societário. E ambas resultaram em publicações de livros. A de 2011, das funções de responsabilidade civil, e a de Coimbra, um livro de societário, que é justamente a responsabilidade civil nos grupos societários. Então, foram realmente 2 pesquisas longas que demandaram muito tempo. E, além desses 2 pós-doutorados, foram 2 outras experiências de 6 meses como professor visitante. Uma em Oxford, eu fui visiting professor em Oxford durante 6 meses, e outra professor visitante na Universidade Carlos III, em Madrid, na Espanha, também por 6 meses. Essas 2 vivências como professor visitante é que me permitiram escrever esse livro que eu vou falar com você, que é a responsabilidade civil pelo ilícito lucrativo. Então, eu quero dizer o seguinte, para quem vai me perguntar, mas como é que você conseguiu tanto tempo para ficar fora? Eu já ia perguntar. Muito tempo, né? Eu não pedi licença ao Conselho Superior do Ministério Público, licença remunerada. Eu nunca fiz isso na vida. O que acontece é o seguinte, eu peguei o período que eu tinha de férias-prêmio acumulada ao longo dos anos e utilizei integralmente para essas vivências no exterior. Então, eu tinha 2 anos de férias, fui pegando e fui tirando. A cada 10 anos ganha-se um tempo de férias-prêmio, outras férias que eu acumulei e fui tirando. Não pedi nenhuma vantagem, não que isso não seja legítimo, mas eu achei que não era necessário fazer isso. Então, foram isso. Através desse período de férias-prêmio, eu utilizei para essas vivências no exterior. E mais, espero que nos próximos anos eu possa realizar novas vivências como professor visitante em outros países. Porque, Marcelo, as pessoas acham que, opa, fiz mestrado, fiz doutorado, acabou. Não. O processo de aprendizado é caminho com você. Não tem essa linha de chegada, né? Cheguei e acabou. Não tem isso, né? Não tem um ponto de chegada, de forma nenhuma. Até mesmo porque a gente tem que ter a noção que sempre tem pessoas que conhecem algo que você não conhece. Pessoas que vão te trazer algo de novo, não apenas fora do Brasil, no Brasil e fora. Então, a vida é sempre dialogar, é sempre construir algo a partir de conhecimentos que vêm de livros, mas de pessoas também. Isso é fundamental. E não deixa de ser também uma prova de humildade, né? A pessoa, quando se submete a esse tipo de exame ou de curso, você tem que admitir que tem alguém que sabe alguma coisa que você não sabe, você às vezes discorda,
Mas lá no final você vê que valeu a pena, né? Como a gente sai, como a gente cresce nesse tipo de aprendizagem, não é isso? Eu acho que isso é muito importante. Você tocou num ponto. Porque as pessoas hoje falam muito em compartilhar, compartilhar. Mas o sentido da palavra compartilhar, para mim, é diferente. Compartilhar, para mim, ele é produto de um aprendizado, de uma reflexão, de um questionamento e de uma crítica. Então, hoje, 2020, eu só me sinto confortável para dividir conhecimento, porque a função de um professor é tornar palatável e fácil aquilo que demandou mais de 30 anos de estudos acumulados. Ou seja, a gente vai falar sobre esse meu livro aqui, que é... Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, mas eu acho que quando a gente escreve determinados livros, eles expressam um momento de maturidade profissional, um momento de maturidade pessoal, no qual alguém dedicou uma vida ao estudo de direito civil. Então, se você quer compartilhar uma bagagem de conhecimento e trazer ideias, essas ideias têm que servir, Marcelo, de inspiração para quem está chegando. Há um momento na vida em que você não quer ser citado por ser citado. Você quer abrir caminho para outros estudiosos. E para isso, para você abrir caminho, não basta mais frase de... Não basta você visitar os mesmos lugares, mas tem que ter dedicação. E que nem você falou, tem que ter coragem e humildade. Por que coragem e humildade? Ciências no exterior, para se expor a críticas e para reconhecer a sua ignorância. Porque outras pessoas têm pontos de vista que podem abalar as suas convicções. Já aconteceu em algum livro seu, como você falou, reflete um momento da vida, né? Naquele dado momento o senhor escreveu algo e anos depois viu, poxa, eu acho que não é bem isso, eu vou modificar na edição nova, eu vou alterar completamente um pensamento que eu já expressei em outro momento no passado? Não alterar completamente. O que acontece comigo, os insights que vêm de outras pessoas, são para ir novos caminhos, para ir além daquilo. Então, por exemplo, quando em 2011 eu escrevi sobre a função punitiva da responsabilidade civil, ali foi uma abertura. Foi ali uma abertura para dizer, opa, vamos sair do lugar comum no direito civil brasileiro, no qual se pensa que a responsabilidade civil só serve compensar danos. Opa, a responsabilidade civil no Brasil, a gente só olha para a vítima para tentar recolocá-la na situação anterior ao dano. Será que não devemos, eventualmente, olhar para o ofensor e ver que existem situações em que a ideia não é conter danos, mas conter comportamentos? Mas aí, Marcelo, esse não foi um ponto de chegada, como você bem disse. Ao longo do tempo eu falei, será que quando nós olhamos para o ofensor é só para punir comportamentos reprováveis? Não seria também para conter futuros danos? Ou seja, eu não posso pensar também numa função preventiva da responsabilidade civil. Então, eu abri da função punitiva para a função preventiva. E, nos últimos 4 anos, desde a minha vivência em Oxford, na Inglaterra, a pergunta foi outra. Será que quando se pensa em conter comportamentos, só existe uma função punitiva, só existe uma função preventiva? Também não seria possível conter comportamentos através da restituição de lucros ilícitos? Então, o que eu quero dizer? A pessoa que é curiosa, que nem eu, ela sempre pensa na árvore para, a partir daí, ver quais são os novos ramos, os novos galhos, aonde nós podemos partir de um tema para, talvez, desbravar novos caminhos. Talvez não sejam novos caminhos em alguns outros países,
mas novos caminhos no Brasil. Então, eu tenho observado, desculpa interromper, normalmente nos seus artigos e escritos mais recentes, uma constante referência com o direito comparado, né? Civil Law, Common Law, sempre mencionando nos Estados Unidos, na Europa e depois aqui no Brasil. Como é que o senhor coloca o Brasil hoje em relação à Europa, por exemplo, nessa área de responsabilidade civil? Nós estamos longe, estamos atrasados, estamos diferentes. Qual a nossa posição, digamos assim, hoje, nesse cenário internacional, nosso direito? Boa pergunta, Marcelo. Eu vou te dar um exemplo que fere exatamente a matéria, a disciplina que eu tenho mais estudado de direito civil nos últimos anos. Sem abrir mão das demais, mas é que eu tenho mais estudado. Responsabilidade civil. Quando eu voltei da Inglaterra, em 2017, a primeira medida que eu tomei foi convidar colegas que também estudavam responsabilidade civil e publicavam responsabilidade civil para fundar esse grupo que é o IBERC, IBERC, né? Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil. Foi fundado quando o IBERC? Foi fundado oficialmente em agosto. Então, vamos completar 3 anos. São 260 associados. Desses 260 associados, 90% tem doutorado. E essa turma, a esmagadora maioria, publicou obras de responsabilidade civil nos seus mais diferentes setores. Responsabilidade civil e tecnologia, consumidor, família, ambiental, responsabilidade civil no direito administrativo, enfim. Responsabilidade civil na sua transversalidade. Mas voltando à sua pergunta, por que esse desejo de criar esse grupo? Porque lá na Europa e nos Estados Unidos, eles têm grupos. E por quê? Os grupos são os lugares onde as pessoas que são formadoras de opinião, as pessoas que têm conhecimento sólido, elas trocam ideias. E é esse amadurecimento dessas pessoas enquanto grupo que faz com que o direito brasileiro possa ir além. Ou seja, em 3 anos, Marcelo, o IBERC já publicou 7 obras coletivas. Então, o que é isso? Publicação de 7 livros, a revista quadrimestral. Então, você entra lá no site do IBERC, tem 6 revistas quadrimestrais, com o que há de melhor. Tem uma coluna no Migalhas também agora, não é isso? E agora nós publicamos 2 vezes por semana no Migalhas, uma coluna Migalhas de responsabilidade civil. Então, tudo isso é para quê? É para voltar à tua pergunta. A tua pergunta é, por que esse intercâmbio? No IBERC, nós temos 40 associados internacionais de responsabilidade civil, pessoas que escrevem sobre responsabilidade civil sempre. Ou seja, é porque isso não existe da pessoa achar que ela sozinha é capaz de transmitir conhecimento. Não. Todos nós temos que participar de grupos de pessoas que reflitam o mesmo amadurecimento que você em determinada matéria. E esses grupos têm que ser internacionalizados. O IBERC, ele já fez 4 congressos internacionais, 3 em Portugal, 1 na Espanha. É porque é esse diálogo com experiências diversas da Common Law e da Civil Law que fazem aquilo que põe caminho para o Brasil. O Brasil, infelizmente, é muito isolado. Nós não procuramos esse contato com pessoas lá fora. Muitas vezes, as pessoas acham que, opa, eu sou um professor de uma certa universidade, isso me dá autoridade suficiente a falar sobre um tema. O meu grupo de estudos é com os meus alunos. Não. Os grupos de estudos não são seus alunos. Os grupos de estudos são com seus alunos. Os grupos de estudos são com aqueles que estão no seu nível de conhecimento e com aqueles que estão lá fora estudando por aí, fazendo isso. Eu acho que só a partir do momento em que as pessoas... Eu falei de responsabilidade civil,
mas as pessoas nos demais campos do direito civil, as pessoas nos demais campos, outras disciplinas, façam isso, é que esses grupos vão adiante. Não adianta, Marcelo, fazer um grupo de responsabilidade civil, me desculpem, apenas para que eu possa vender palestras, para que amanhã eu possa fazer encontros jurídicos. Não existe isso. Se não houver legitimidade das pessoas que formam esse grupo ele está aí apenas para fazer merchandising. E não é por aí. Então, a verdadeira incitação é ao conhecimento. Esse que é o ponto hoje em dia. E por isso que eu achei a sua pergunta muito oportuna. Falando em responsabilidade civil, no direito civil como um todo, o direito civil é enorme, né? A gente tem aí um campo imenso que o direito civil traz. E aí, falando em livros, o senhor escreveu a coleção Curso de Direito Civil com o professor Cristiano Chaves. Como é que começou essa parceria? Eu acho que a maioria das pessoas tem um acesso ao seu nome inicialmente por causa dessa coleção. É muito utilizada, é rara a pessoa que estuda Direito Civil que não tem pelo menos um livro dessa coleção em casa. Eu acho que eu tenho quase todos dessa coleção. E assim, como é que começou então essa parceria aí com o professor Cristiano Chaves? Foi em 2004 que a coleção começou, ela foi crescendo aos poucos e ela terminou em 2012. Então, os 7 livros demoraram 8 anos, porque não tem como fazer uma coleção de direito civil a toque de caixa. Eu imagino. É enorme, é um mundo. Não, cada livro desse de vocês tem mais de 1000 páginas, né? Então, assim, é um trabalho muito denso, é muita coisa, né? Como é que foi fazer isso, um livro por ano desse? Mas o mais difícil que fazer o livro é atualizar. Também. Verdade. No mínimo, é 1 mês por ano que você reserva para atualizar. Porque atualizar não é dizer a jurisprudência do STJ qual é. Isso não é nada. Quem tem que fazer o direito é a doutrina. Quem tem que refletir para os tribunais aplicarem somos nós. E, tristemente, eu vejo o contrário. Tristemente, eu vejo muita gente construindo o direito através das decisões do STJ e do STF. O movimento é reverso. Ou seja, é a doutrina, a profundidade, é a dogmática que tem que gerar responsabilidade dos tribunais de construir uma obra. É aquilo, né, que o Dworkin diz, que é o romance em cadeia. As decisões dos nossos tribunais têm que ser encadeadas, têm que refletir a maturidade das decisões anteriores, mas com base naquilo que a doutrina traz. Tanto é verdade, Marcelo, que o nosso manual, volume único de direito, que tem a fundamental contribuição do Felipe, ou seja, esse manual surgiu porque veio com a genialidade do Felipe Braga. Ele é fantástico. Ele é fantástico. Para trazer uma noção de encadeamento da obra, esse manual só surgiu no final, ele só surgiu em 2017. Ou seja, primeiro amadurece uma coleção, para depois sair ali aquele livro, que é o manual. E aquele volume único, Marcelo, eu costumo brincar, e quem está me ouvindo agora vai me dar razão, ele é um 8º livro da coleção. Por que ele é um 8º livro da coleção? Porque ele verticaliza, ele respeita a inteligência dos leitores. Ele não é um manual para aquela pessoa que diz assim, não, eu não quero ler nenhum livro de direito civil, não. Eu vou direto para o manual. Não cometa esse pecado. Ou seja, o manual ele é um 8º livro porque ele requer que a pessoa tenha um amamento e fale, eu não estou começando hoje em direito civil. Tanto é verdade que o nosso volume único, ele começa com um enorme capítulo dedicado aos conceitos fundamentais de direito civil. Olha só. Entender
nas primeiras 150 páginas, quais são os conceitos fundamentais de direito civil. Aí, houve algum receio da parte de vocês, com a qualificação tão elevada, de repente, vamos fazer um manual? Muita gente ainda tem um certo preconceito, né, com o manual, acha que é um livro que tem um conteúdo meio insignificante, e muita gente acha incrível o manual, né? Então, assim, da parte de vocês, foi algo que teve algum receio, que levou os autores a ficarem pensando sobre isso, ou já havia uma tranquilidade, não precisavam provar mais nada para ninguém, academicamente, vamos fazer? Como é que foi isso? Olha, eu vou fazer uma analogia aqui. Da mesma forma que uma live. Por que isso? Eu vejo que tem manuais de direito civil. Opa, eu encontrei aqui um manual completo de direito civil de 600 páginas. 600 páginas, nem o menor dos livros da nossa coleção tem. Mas a pessoa fala assim, eu quero 600 páginas porque é o mais rápido. Eu quero o direito civil esquematizado. Não existem milagres. Esse nosso manual de direito civil aí, que tem, sei lá, mais de 1.500 páginas, não sei quanto, ele demandou conhecimento. E por que eu estou fazendo essa analogia com live? Você vai entender muito bem. Porque hoje, uma live, passo rápido é uma informação. Mas o meu receio, Nelson, é que a pessoa se perca nesse oceano informacional. A informação dela ela tem que ser baseada no conhecimento. Conhecimento é uma construção que é tempo e energia. Não é possível fazer um salto no processo de aprendizado. O processo de aprendizado, ele exige seleção, ele exige filtro, ele exige introspecção, ele exige crítica. E o que eu vejo é que muitas pessoas hoje em dia, elas compartilham artigos, posts, e sequer elas leram antes. Eu não leu, compartilhou. Isso é errado. E mesmo em 5 linhas dá uma opinião. Qual é a opinião? Olha, Marcelo, eu estou te repassando isso porque o fulano ele apresentou um aspecto diferenciado. Porque ele trouxe aqui um ponto interessante. Isso é um estímulo ao verdadeiro debate. Então, o que eu quero dizer essa história de lives? A pandemia monopolizou as redes sociais? Sim. Boa. Mas isso é necessariamente detestável? Não. Quando o Humberto Eco, ele lá em 2000 deu voz a uma legião de imbecis, o que eu tenho a dizer sobre isso? No meio dos colegas qualificados que eram refratários às redes sociais, hoje eles estão se expressando por aí. E eles estão jogando o sarrafo para cima. Então, qual é o meu recado? E você fora? Nós discernir entre o jurista e o influencer jurídico. Ou seja, custou para escrever tanto livro. Custou demais para escrever um manual de direito civil. E assim como esse Código Civil comentado que eu escrevi ano passado com o Felipe. Pois é. Aqui, né? O que esse código... Olha aí, que bacana. Fantástico. Excelente. Esse código civil comentado, ele não... Cada artigo, quem tiver a oportunidade de ler cada artigo, é um comentário denso daquele artigo. A gente não eu comentei... Eu já jurisprudência. havia comentado muito isso com o professor Felipe Braga Neto anteriormente. Comecei a ler esse livro mais ou menos em fevereiro, ali pelo Carnaval, e não consegui parar mais. No Carnaval eu li 200 artigos, eu falei para ele na época, né? E realmente chamou atenção demais. É um livro que os comentários são muito densos, assim, é uma doutrina verdadeira ali em cada artigo. Então, já havia falado isso para ele várias vezes e agora estou falando aqui também para você. É realmente um livro diferente, muito bom, fantástico, parabéns. Pois é, e eu te agradeço, Marcelo, e é exatamente isso. Como é que a gente, eu e Felipe, como é que nós poderíamos ter escrito um livro desses há 15 anos atrás? Ou seja, para você pegar um Código Civil comentado e pegar cada artigo
densificar, verticalizar e explicar exatamente o que significa aquele artigo, isso precisa de muita maturidade, isso precisa de muita vivência. E para você se colocar lá, ou seja, é o Nelson que escreveu aquele artigo, é o Felipe que escreveu aquele artigo, não é a citação da última decisão do STJ. E outra coisa, é legal, não é o mesmo formato da coleção de direito civil. Uma coisa é você escrever, por exemplo, um livro de direitos reais. Você tem que ter uma metodologia para escrever um capítulo sobre propriedade, posse, direito de vizinhança, direitos reais em coisa alheia. Agora, outra coisa é, não, esse artigo, eu quero falar só sobre esse artigo. Dedicar um tanto de... É muito diferente. Muito diferente. Então, é isso. É o apelo que eu faço. Quando vocês forem escolher livros, vocês pensem na densidade do livro, pensem na vivência dos autores, pensem naquilo que o livro pode trazer, mesmo que ler aquele livro traga um pouco mais de sacrifício. Porque é esse livro, que é um pouco mais difícil, mas ele é didático, que vai trazer introspecção, reflexão, que permitirá que a pessoa possa avançar lá na frente. Então, o mesmo cuidado que eu tenho quando eu faço um webinar, quando eu faço live, é o cuidado que eu tenho quando eu escrevo uma obra. É exatamente isso. É fazer alguma coisa que faça, poxa, aquilo que o Nelson disse, ou que o Nelson escreveu, me fez refletir. Esse é o maior prêmio que eu tenho. Tanto quando alguém ouve uma coisa quando eu tenho, ou quando eu escrevo algo diferente. Que bom. Falando em escrever algo diferente... Eu espero, aos 90 anos de idade, estar escrevendo coisas diferentes. E eu espero poder ler. Espero chegar lá para ler também. Falando em algo diferente, né, professor? A responsabilidade civil pelo ilícito lucrativo. É seu livro mais recente, que parece-me que tem um carinho muito grande da sua parte por ele. Salvo engano, foi um livro que demorou, acho que algo em torno de 3 anos para ser pensado, escrito. Né? Então, o que seria realmente essa responsabilidade civil pelo ilícito lucrativo? Né? O Brasil já aplica isso? Como é que a gente está aqui no Brasil em relação a isso, já que é um tema tão novo aqui no nosso país? Pois é, olha, obrigado então esse tempo que a gente tem para falar um pouco desse livro. Esse livro tem 550 páginas e olha, para chegar a esse tamanho, num livro que demorou 4 anos para ser escrito, eu ainda tive que tirar muita coisa. Porque eu acho que não é verdade. Eu acho que o verdadeiro trabalho do bom autor é saber exatamente enxugar. E tudo que eu fui escrevendo ao longo desses anos foi justamente para dizer o que esse livro tem significado. E qual foi a verdadeira mensagem desse livro? Eu acho isso muito importante. É que, Marcelo, em sociedades complexas como a nossa, no Brasil hoje, sociedades plurais, é impossível conviver com esse monopólio de uma responsabilidade civil que apenas tem uma única função, que é uma função de compensação de danos. É extremamente simplista, mas é triste, porque se você lê nos manuais, você verá isso. É extremamente simplista pensar que a única função da responsabilidade civil se resume a uma tentativa de restituir à vítima a posição anterior ao dano. Por 2 razões. Em primeiro lugar, porque isso é uma tarefa impossível. Jamais um juiz será capaz de pegar uma pessoa e resgatá-la à situação anterior ao dano. Isso é uma ficção. E segundo lugar, todo dia 100 pessoas sofrem a mesma espécie de dano. Só que 99 não vão ser indenizadas. 99 não vão ser indenizadas se
simplesmente porque o normal da vida é que nós soframos lesões, que tenhamos desgostos, que tenhamos rupturas e que elas não sejam objeto de qualquer indenização. Então, a responsabilidade civil tem que ser pensada de uma forma muito mais ampla. E qual a forma muito mais ampla? É pensar que a ideia central da responsabilidade civil, acima de tudo, é uma espécie de pacificação social. E a pacificação social, ela só vem se o civilista hoje introjetar uma ideia de uma contenção de comportamentos antijurídicos. E contenção de comportamentos antijurídicos, ela só existe se a responsabilidade civil ela for ampliada para uma ideia de contenção de condutas ilícitas, contenção de comportamentos reprováveis, uma ideia de prevenção de ilícitos, prevenção de danos, e nesse livro, especificamente, uma ideia de que, em muitos casos, o ofensor ele faz uma ideia, tal como uma calculadora, ele faz uma ideia de um cálculo de custo e benefício, que vale a pena lesar direitos da personalidade, vale a pena ofender situações existenciais, porque amanhã, se eu for condenado a indenizar, o valor dessa indenização será muito menor do que o benefício econômico que eu auferi ao exercer a minha atividade. Então ele faz um cálculo e mede. Olha, eu vou perder tanto, mas vou ganhar 10 vezes mais. Então, vou em frente. Seria mais ou menos isso, né? E isso nós chamamos de ilícito lucrativo. Por que é um ilícito lucrativo? Porque não apenas no campo dos direitos da personalidade, mas no campo do direito da propriedade, dos direitos meta-individuais, dos direitos individuais homogêneos. Cada vez mais, Marcelo, o que nós vemos é uma racionalidade. E qual que é essa racionalidade? É que o ato ilícito, ele não apenas se paga, mas ele remunera muito bem. Tem uma expressão no direito anglo-saxônico que é tort must not pay. Ou seja, o ilícito não se paga. Isso. E mais nós vemos é o contrário. O que é isso? O que mais nós vemos são comportamentos parasitários. Eles chamam isso, nos Estados Unidos, de conduta free rider. Ou seja, pessoas que, ao invés de exercitar direitos com base em sua propriedade intelectual, com base em sua criatividade, o que essas pessoas fazem é simplesmente roubar ideias alheias, violar a propriedade material alheia. Utiliza a imagem, né, das pessoas também. Não, exatamente. Se beneficiar da imagem alheia, da intimidade alheia, ou seja, tanto da inventividade como de situações existenciais alheias para oferir lucros magníficos. Então, a grande questão é, existe lugar na responsabilidade civil para isso? E essa discussão, eu me senti muito feliz porque eu trouxe essas ideias no momento em que eu discuti. Está me ouvindo bem, Marcelo? Está falhando, mas estou conseguindo ouvir. Estou ouvindo. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Está falhando. Melhorou. Melhorou. Caminhando bem? Melhorou nesse instante? Eu fico... Melhorou. Vou tentar desabilitar aqui os comentários. Então... Pois é. Então, assim,
essa obra saiu num momento em que se viu tanto dentro do enriquecimento injustificado. Então, o que foi bacana é que eu pude discutir com colegas do direito civil, eu, né, trazendo o tema dentro da responsabilidade civil, eles dentro do enriquecimento justificado, mas não interessa, Marcelo, tanto eles como eu, o que a gente quer é que basta. O direito civil não pode continuar nessa posição neutra, achando que a responsabilidade civil se resume a direito civil. O artigo 944 do Código Civil, ele não atrapalha um pouco essa visão aqui no Brasil, porque ele fala que a indenização se mede pela extensão do dano, né? Então, aqui no Brasil, a gente teria algum empecilho para esse tipo de raciocínio na prática ou não? Conseguiu me ouvir? Aqui no Brasil, aqui conseguindo te ouvir muito bem. Aqui no Brasil, Marcelo, existem duas soluções para que nós possamos efetivamente introduzir a responsabilidade civil pela restituição do início da reforma. Esse seria o caminho mais seguro. Uma reforma legislativa onde se introduzisse um parágrafo no artigo, o artigo 944, que é aquele que diz que a indenização mede-se pela extensão do dano. Então, nós teríamos que introduzir um parágrafo para dizer que, em alguns casos, a indenização não se resume ao dano. Em alguns casos, a indenização ela pode o lucro obtido pelo ofensor ou o valor pelo uso da propriedade alheia ou do direito alheio. Esse é um primeiro caminho. Mas, acima de tudo, Marcelo, eu acho que quem está nos ouvindo agora, o interessante é uma ressignificação no princípio da reparação. Que a finalidade da responsabilidade civil é retornar a parte, a situação originária. Só que o que eu acho importante é que reparação integral não se faz apenas olhando para a pessoa da vítima. Muitas vezes a reparação integral se faz restituindo o ofensor à situação anterior ilícita. E muitas vezes, Marcelo, quando eu uso, por exemplo, sua imagem e eu te pago que uma outra pessoa utilizaria para ter acesso à sua imagem, essa também é uma forma de ambas as partes da situação anterior. Em resumo, para não falar bastante. Então, perfeito. O livro ele vai construindo todas as premissas pelas quais a responsabilidade civil não pode ser vista de uma forma míope, tal como a responsabilidade civil ela é vista atualmente. Perfeito. Muito mais do que o tema. Esse livro é um reencontro com a responsabilidade civil em bases atuais. Muito bom, professor. É fantástico, realmente é um tema muito interessante e que eu acho que até agora, né, recentemente, pouco discutido no Brasil, mas certamente com esse seu trabalho, com esse seu livro, espero também que com essa nossa conversa hoje, isso possa abrir mais horizontes e essa discussão realmente possa ganhar um campo muito maior do que o que ela já tem. O nosso tempo está acabando, infelizmente a gente vai conversando aqui, como eu lhe falei, né? A gente programa mais ou menos para meia hora, mas vai batendo um papo e passa muito rápido, né? Então o tempo já está acabando, o Instagram corta a gente aqui se a gente estourar os 60 minutos.
Eu queria, de coração, realmente agradecer bastante. Sou seu fã, estava na semana passada com o professor Felipe Quintela, ele falando, sou fã do Nelson Roosevelt, eu também sou. E sou seu leitor assíduo. Ele está aqui, ele está nos vendo. O Felipe Quintela, o Felipe Braga Neto também, eu vi passando aí. O professor Dante Ponte, aqui da Universidade Federal do Piauí. Eu peço desculpa se eu não vi outros passando, mas lembro bem desses três. Lembro bem desses três. Então, muito obrigado. Muito obrigado. E passo a palavra aí para suas considerações finais. Pois o que eu gostaria de falar primeiro é um agradecimento a você, porque é muito raro, Marcelo, essa oportunidade de um autor falar um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua singular assunto. E aqui não, aqui de alguma maneira nós estamos nos desnudando. E eu, que sou uma pessoa, olhar minhas publicações em redes sociais, eu não falo sobre a minha vida, não tem... Talvez isso me torne até uma pessoa um pouco desinteressante. Mas esse é o momento, então, que eu tenho coisas que provavelmente muitos não ouviram falar. Que bom, professor. Iniciativa de fazer esse programa. Muito legal. Obrigado. A conexão está falhando agora, realmente o tempo está acabando. Então, agradeço de coração todo mundo que lê o Civilista, né, os meus amigos, as pessoas que a gente vem conversando, estavam muito ansiosas por esse momento, porque realmente um dos grandes ícones do direito civil brasileiro, mundo afora, que nós temos, é o senhor, o professor Nelson Roosevelt. Então, muito obrigado. Espero que a gente se encontre em outras oportunidades e agradeço de coração, tá? Obrigado a todos também. Sábado que vem a gente está de volta aqui nesse mesmo horário com outros autores, outros amigos aí do direito civil brasileiro. Muito obrigado, professor. Até logo. Obrigado, um abraço.